Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 1 ao 12, o que nós vamos encontrar é o apóstolo Pedro se identificando, identificando também o público para quem ele escreve. Ele escreve aos eleitos, ou seja, para a igreja. Aqui eu expliquei semana passada, composta por judeus e também gentios convertidos. E esses agora estavam dispersos, espalhados por causa da perseguição que se levantou contra a igreja por conta do evangelho. Então eles estavam dispersos em diversas cidades, em diversas regiões. E ele escreve com o propósito de encorajar esses irmãos que estavam sofrendo. O sofrimento deles era específico por causa da fé. Esses irmãos padeciam e eram perseguidos por causa da fé. Mais do que o risco de uma agressão, o risco à vida, esses irmãos experimentavam outras formas também de sofrimento. Por exemplo, uma das coisas que acontecia com um cristão no primeiro século, com alguém no primeiro século, quando ele se convertia à fé cristã, era perder o status social que ele tinha. Muitos irmãos e irmãs perdiam seu emprego, perdiam sua forma de trabalho, eram condicionados a uma situação de trabalhos que as pessoas, a grande maioria das pessoas não gostaria de fazer. Então, em geral, eles trabalhavam em algumas frentes menos nobres, vamos dizer assim, para a cultura do primeiro século. Então, eles experimentavam algumas consequências da fé. Pedro está escrevendo para encorajar esses irmãos, para que eles se lembrassem acerca da fé que receberam e de como essa fé está associada com o tempo presente. Nós podemos enxergar, nós podemos trazer para a realidade de maneira prática o contexto da nossa fé. Pedro chama esses irmãos aí nos dois primeiros versos, ele está tratando sobre isso, especificamente no primeiro verso, ele chama esses irmãos de forasteiros, ou em uma outra versão de peregrinos, estrangeiros. Pedro está dizendo que o cristão, a situação na qual ele vive no presente é essa, de peregrinação. Nós não somos residentes, no sentido de que nós entendemos que Deus ele começou uma construção. Lá no Éden, o homem se rebelou contra Deus, mas Deus graciosamente veio ao encontro do homem e Deus continua construindo. Alguém já disse, um teólogo que eu gosto muito, Antônio Huckman, que a gente precisa ver essa realidade do progresso das Escrituras. Tudo começa num jardim, mas termina em uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. De alguma forma, muitas vezes difícil de nós descrevermos, Deus continua criando, Deus continua atuando na história. E a criação de Deus agora se refere a um povo particular para si. Deus cria o seu próprio povo, desde Gênesis 12, quando Deus chama a Abraão, e como eu já mencionei aqui, inclusive nessa noite. E ele então vai trazer nesses versos 3 ao 12, o contexto acerca da salvação do peregrino. Diante do sofrimento, ele lembra a esses irmãos do presente incomparável que eles receberam de Deus. Nada se compara à salvação em Cristo Jesus. Em uma cultura consumista, imediatista, talvez isso soe de maneira secundária, mas Pedro quer chamar a nossa atenção para essa realidade. O que nós temos de maior valor, o que nós temos de mais precioso é a salvação em Cristo Jesus. E ele faz isso, irmãos, convidando esses irmãos a terem em perspectiva, primeiro, o olhar no futuro, se lembrando da herança, da promessa, da esperança que os aguarda. Como eu disse, o cristão ele vive no futuro, diz Warren Wiersbe, com os pés na terra. Então ele vive com os pés no presente, mas a sua mente já foi alcançada pela esperança da glória vindoura. E Pedro então convida esses irmãos, olha, contemplem aquilo que aguarda vocês, diante da dor e do sofrimento. A certeza da vitória final, do triunfo final, vai servir de encorajamento para vocês. Pedro também convida esses irmãos a perceberem que a salvação do cristão, além de ser futura, ela também é presente. Deus está atuando na história.
E Ele faz isso até mesmo permitindo que nós sejamos provados, que nós passemos por tribulações. Ele vai dizer que, se necessário, por breve tempo, nós seremos contristados aqui nessa vida. E tudo isso, não por acaso, mas por um propósito divino. Nós estamos sendo forjados para a eternidade. Então a realidade presente inclui esse contexto. Mas ele vai terminar convidando esses irmãos a olharem para trás e contemplarem também no passado aquilo que Deus realizou ao longo da história. Não podemos perder de vista, irmãos, a razão da nossa fé. Não podemos perder de vista aquilo que Deus fez na história. E quando nós olhamos para esse primeiro bloco, eu me lembrei de uma frase que eu citei aqui, que eu acho ela muito bonita, porque ela nos mostra, esse bloco vai nos mostrar que o plano de Deus de redenção do seu povo, ele nasce na eternidade, quando nada havia sido criado ainda. Alguém disse certa vez que antes que houvesse luz, Deus disse: haja cruz. E na eternidade Deus traçou um plano, mas esse plano se cumpriu na história. Deus levantou homens, mulheres, e esse povo ao longo da história cumpriu um propósito divino. Ele fala acerca dos profetas que investigavam, indagavam acerca do cumprimento da promessa, e nós então contemplamos o cumprimento da promessa. Cristo veio, nós celebramos o Natal, Ele veio a nós, o presente mais precioso. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, mas Ele não só habitou entre nós, Ele viveu e realizou a sua obra, culminando na cruz do Calvário. E lá então, nós vimos, quando contemplamos o passado, nós vimos a redenção de Deus. O cristão, diante da dor e do sofrimento, ele é convidado a olhar para trás e a perceber que na história, por meio da dor e do sofrimento, Deus redimiu o seu povo. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o Apocalipse, há uma beleza muito grande, como diz o pastor John Piper, ao contemplar que o cântico mais importante, o cântico mais precioso da história, o cântico da igreja redimida, o cântico que a igreja vai cantar no céu, celebra o maior sofrimento da história. O cântico da igreja é: digno é o Cordeiro que foi morto. Olha que interessante. Hoje o sofrimento é uma realidade presente, mas vai chegar o dia, irmãos, em que nós vamos olhar para trás e isso vai ficar na história, e nós então celebraremos a vida, a ressurreição, a glorificação eternamente na presença do Pai. Quando nós olhamos então para o primeiro bloco, nós ouvimos sobre esse presente incomparável, a salvação do cristão, a salvação do peregrino. E quando chega no verso 13, eu queria que você voltasse os seus olhos agora para a passagem comigo. Nós ouvimos a seguinte expressão, já no início do verso: por isso. Aqui então há uma sentença de transição. Pedro vai dizer que, como resultado dessa salvação, algumas coisas devem acontecer. Vamos ler o texto do verso 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança
estejam em Deus. Que Deus nos abençoe e possa aplicar a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós contemplamos então esse segundo bloco, ele vai chamar a nossa atenção para a realidade da vida presente. Se contemplamos a salvação do peregrino, agora nós vamos contemplar os efeitos práticos dessa salvação, os efeitos práticos dessa transformação de vida. Se contemplamos, irmãos, a cruz, a redenção, agora somos convidados a refletir sobre essa vida entre a cruz e a coroa, entre a cruz e a glória, entre a redenção iniciada na obra de Cristo e a redenção final, que nós então experimentaremos quando seremos glorificados na presença do Pai. Somos convidados então a pensar em como deve viver o peregrino, como deve viver o cristão. É interessante, irmãos, que nós, quando ouvimos algumas correntes por aí, nós vamos perceber muito do que se torna o alvo da sua atenção. Por exemplo, é muito comum você ouvir entre os judeus que o olhar do judeu precisa estar voltado para Jerusalém, porque Jerusalém é o relógio do mundo. Então você precisa voltar os seus olhos para Jerusalém. A teologia romanista tem os seus olhos voltados para Roma, de onde eles entendem que o Santo Papa governa a igreja. Se você der uma olhada, por exemplo, para os ativistas ambientais, o olhar deles hoje está voltado para a Amazônia. Eles querem o tempo inteiro olhar para a realidade da Amazônia e entendem que ela tem um papel fundamental no que diz respeito ao presente, ao futuro. É tudo uma questão de perspectiva. E nós somos convidados por Pedro aqui, irmãos, para contemplarmos a Jesus Cristo, para contemplarmos a revelação final de Jesus Cristo, a não perdermos de vista o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está aí no verso 13, na parte final do verso. Ele diz que a graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A palavra aqui para revelação é a palavra Apocalipse. É a ideia da revelação final, é a ideia da consumação de todas as coisas. Observe bem, Pedro está dizendo que há uma graça específica, que não é a graça que nós experimentamos agora, mas que está sendo trazida na revelação final de Jesus Cristo. E nós somos convidados a então contemplar essa graça, e na perspectiva dessa graça, vivermos o nosso presente. Nós então olhamos para esse texto e vamos encontrar aqui, irmãos, nessa dinâmica da vida presente, entre a cruz e a glória final, entre a cruz do cristão, por que não dizer assim? Somos chamados por Jesus a tomar a nossa cruz e a segui-lo. E a coroa que nos aguarda, irmãos, na glorificação final. O Apocalipse vai dizer que a nossa coroa já está com o Senhor nos aguardando. Como é que devemos viver no presente? Pedro então vai trazer para nós aqui algumas lições, algumas instruções sobre esse viver do peregrino. A primeira delas, ele vai nos dizer que o peregrino ele deve viver na constante expectativa da redenção final. É o que diz o verso 13. O peregrino, o cristão, ele deve viver na constante expectativa da redenção final. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós não podemos perder de vista essa realidade da promessa final de redenção de Deus ao seu povo. Nós vivemos no presente, irmãos, mas precisamos enxergar e contemplar a realidade futura, e a maneira como nós contemplamos a realidade futura afeta a nossa vida presente. Aqui Pedro está nos convidando a perceber na dinâmica, inclusive, das provações, que todas elas são passageiras, e elas caminham para cumprir um propósito final. Então, à medida que nós contemplamos a realidade futura,
nós encaramos o presente com sobriedade, é o que ele vai dizer. Nós encaramos o presente com a mente sã. Pedro está dizendo aqui, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai completamente na graça que está sendo trazida por Jesus. O que Pedro está fazendo aqui, inclusive, irmãos, é pegar a linguagem da Páscoa dos hebreus lá no Êxodo, quando ele traz a figura do lombo cingido. Essa era uma expressão muito comum ao judeu, ao mundo antigo, mas remete inclusive à Páscoa dos judeus. O povo de Deus era cativo no Egito. Deus então se manifestou no Egito. Deus então retirou o seu povo do Egito. A última praga que Deus envia ao Egito era a morte dos primogênitos. E Deus então diz para o seu povo: olha, eu vou poupar vocês. Como é que eu vou poupar vocês? Vocês devem sacrificar um cordeiro. O sangue vai ser aspergido nas portas das casas de vocês. Vocês então vão comer esse cordeiro. Mas como é que vocês vão comer esse cordeiro? Lombos cingidos, sandálias nos pés. Ou seja, ainda que vocês estejam vivendo a realidade presente, vocês já a vivem, de certa forma, na perspectiva do que vai acontecer no futuro. Vocês já vivem prontos para aquilo que eu estou trazendo para vocês. É interessante que era comum no mundo antigo, por causa do tipo de roupa que eles usavam. Quando eles iam se alimentar, quando eles iam trabalhar no campo, quando eles iam para a guerra, eles precisavam pegar essa vestimenta e eles então prendiam essa vestimenta. Os lombos cingidos aqui traz a ideia de uma veste esvoaçante que agora é presa à cintura para não atrapalhar a jornada. Então aqui, irmãos, Pedro está usando essa figura para dizer que nós não podemos permitir que nada atrapalhe a nossa mente. A nossa mente precisa estar muito bem preparada, precisa estar lúcida com respeito à realidade, contemplando aquilo que virá. E aqui ele então completa quando ele traz essa ideia de cingindo o vosso entendimento. Aqui é mais do que apenas a mente, mas a ideia de uma mentalidade. É a mentalidade com a qual nós vivemos. Pedro está chamando a nossa atenção para a seguinte realidade: a nossa mentalidade não pode ser como a mentalidade daqueles que vivem nesse mundo sem a expectativa da vida futura. A nossa mentalidade precisa ser outra. Cingindo o vosso entendimento. Ele vai completar dizendo: sede sóbrios. A sobriedade aqui remonta àquele contexto mesmo do uso de um entorpecente ou de uma bebida alcoólica, quando de repente o abuso dessa substância torna a mente agora incapacitada de ter lucidez. É interessante que essa palavra, esse termo, ele é importante para Pedro, porque ele vai repetir essa expressão que está aqui em 1 Pedro 1,13, no capítulo 4, no verso 7, e no capítulo 5, no verso 8. O que ele está dizendo é que a nossa mente precisa estar livre, a nossa mentalidade precisa estar livre de influências tóxicas, da maneira de pensar que não é segundo Deus. É uma mentalidade transformada. É interessante que aqui nós vamos remontar, de certa forma, aquilo que está sendo dito lá em Romanos capítulo 12. Tanto nesse verso, com o que aparece aqui, quanto no verso 14. Quando Paulo lá diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui é a mesma teologia, irmãos. Pedro está nos convidando a refletir sobre que tipo de mentalidade nós estamos nutrindo, o que tem ocupado a nossa mente. É interessante, irmãos, que nós podemos viver no futuro baseado nas ansiedades que nós temos. O medo do amanhã.
a preocupação com a provisão, a preocupação com os problemas que podem nos abater. E Pedro está contrapondo isso, não dizendo o seguinte: esqueçam o futuro, não, mas ele está dizendo: tire da mente de vocês esse tipo de mentalidade e nutra na vossa mente a mentalidade correta. E que mentalidade é essa? Há uma graça sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O cristão precisa viver, irmãos, o presente constantemente, com o seu coração fortalecido na esperança daquilo que Cristo está trazendo. Cristo está trazendo restauração plena, restauração final. Você está decepcionado com o governo? Você está decepcionado com a família? Você está decepcionado com você mesmo? Tem algo que tem te angustiado? Tem algo que tem te preocupado? Não é que isso não seja importante, mas Pedro está nos convidando, irmãos, a nos ocuparmos daquilo que é mais nobre, daquilo que é mais importante, a percebermos que mesmo em meio à provação, mesmo em meio à dor e o sofrimento, como esses irmãos estavam experimentando, há a promessa gloriosa. E é isso que deve ocupar a mentalidade desses irmãos. Aqui, irmãos, a realidade presente, ela será marcada por dor e sofrimento, e será assim até o dia final. Pedro está nos advertindo aqui para que nós não tenhamos aquele tipo de mentalidade que se acomoda à realidade presente e que, de certa forma, às vezes, ou nutre um pessimismo em relação à realidade, ou nutre um desejo, um prazer com as coisas de tal forma que se torna um cidadão comum desse mundo. Pedro está dizendo: o cristão não pode viver assim. De certa forma, nós, irmãos, seremos sempre insatisfeitos até aquele dia final, em que a graça será revelada quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Essa insatisfação que não é fruto de ingratidão, mas é o reconhecimento, irmãos, que as coisas estão fora do lugar, elas estão fora da ordem e vão continuar assim. Mas louvado seja Deus, nós temos uma esperança muito nobre, há uma graça que nos está sendo trazida. Talvez a rede social tenha te assustado um pouco. Esse mês, por exemplo, é um mês que bomba um pouco mais de informações relacionadas a questões de sexualidade. Se você tem criança como eu, é óbvio que você se preocupa. Se você tem filhos adolescentes, é muito comum que você se incomode com o curso desse mundo, com o destino das coisas. Mas como cristão, meu irmão, nós somos chamados a renovar no nosso coração, a renovar a nossa mente, nessa perspectiva do Cristo que está vindo ao nosso encontro. Há uma graça que Ele está trazendo, e é nela que nós confiamos, é nela que nós repousamos a nossa mente e o nosso coração. Essa realidade de alguém que olha para o presente e que percebe em si uma certa insatisfação, mas que essa insatisfação é fruto do reconhecimento de que as coisas estão fora da ordem por breve tempo, porque o nosso Senhor vem para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Essa esperança, irmãos, deve preencher o nosso coração, deve ocupar a nossa mente. Devemos nos desvencilhar de qualquer outra mentalidade que esteja competindo com essa mentalidade cristã. Nós somos convidados ainda a pensarmos, a aprendermos. Aqui nessa passagem, Pedro ainda nos apresenta como lição, como instrução, a seguinte verdade: o peregrino deve viver em constante alerta quanto à oposição entre Deus e o mundo. Então nós somos convidados a uma mente alerta, nós somos convidados a esse estado de alerta em relação àquilo que Cristo está trazendo, em relação à esperança cristã, mas somos convidados também a estarmos em alerta com respeito à realidade das coisas e aquilo que Deus espera de nós enquanto cristãos. Ou seja, Pedro vai falar aqui do viver santo. É interessante, irmãos, que a realidade presente
no ambiente eclesiástico, religioso, no ambiente das igrejas, tem chocado muitas pessoas pela maneira como parece que as coisas caminham cada dia mais na direção oposta àquilo que a Bíblia nos revela sobre valores, sobre obediência à palavra de Deus. E de repente nós corremos o risco, irmãos, de fazermos uma leitura torta acerca daquilo que Deus espera de nós em vida. Nós às vezes contemplamos a libertação que Cristo trouxe, ou a salvação que Ele trouxe, e precisamos perceber que a salvação que Deus nos traz, irmãos, é que Deus nos salvou do pecado e não no pecado. É mais ou menos isso que Pedro está trazendo aqui. Não é uma salvação ou uma graça que nos mantém na mesma condição de vida e que nos oferece apenas uma esperança futura, mas é um convite, é uma exortação a contemplar o nosso modo de viver no presente. A salvação tem implicações éticas, a salvação tem implicações morais. Pedro está dizendo agora no verso 14 a 17 acerca dessa verdade. Olha como que ele começa o verso 14: como filhos da obediência. Esse termo aqui, irmãos, que tem um caráter mais voltado para aquilo que era a tradição dos judeus, eles entendiam muito bem essa expressão, e ela aponta para a ideia daquele que é gerado pelo Deus Santo, e é gerado em obediência. Nós, pela fé, pela graça de Deus, somos também gerados em obediência. Os filhos de Deus são filhos gerados para a obediência. Nós não cremos que a salvação é fruto da obediência, mas nós cremos que a salvação nos conduz à obediência à palavra de Deus, à obediência ao mandamento de Deus. Somos exortados aqui, irmãos, a contemplar essa verdade. Ele ainda continua: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui agora trazendo uma dimensão que remonta aos gentios, essa ideia da ignorância, a ideia de alguém que não teve uma mente ensinada desde os primórdios acerca da verdade dos mandamentos, mas que foi transformado, foi redimido pelo Evangelho. Enfim, ele está conclamando judeus e gentios e dizendo: olha, vocês precisam entender uma coisa: a obediência não é um meio para a salvação, mas ela é um resultado da salvação. Vocês agora são exortados a não voltarem aos rudimentos anteriores, a não voltarem ao modo de viver passado. É interessante, irmãos, que como pastor e como crente há 39 anos, uma das coisas que eu percebo é que muita gente começa a caminhar bem, e à medida que vai caminhando, vai entendendo essa dinâmica da necessidade de abandonar o pecado, de viver em santidade, de se consagrar a Deus. Mas parece que à medida que o tempo passa, eu não sei se a expectativa vai diminuindo em relação a Deus, não sei o que acontece, que muitas pessoas começam a regredir, irmãos. E Pedro está exortando esses irmãos para que isso não aconteça. Ei, ele está dizendo, não voltem ao padrão de vida anterior, não voltem às velhas práticas, permaneçam firmes, mente sóbria, coração sóbrio, contemplando a vida e entendendo que vocês foram chamados para viver em santidade para a glória de Deus, para viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Ele vai continuar dizendo no verso 15, pelo contrário, ele contrapõe esse estilo de vida e diz qual é o estilo de vida que o cristão deve ter, que o peregrino deve ter. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É interessante que ele vai citar aqui agora, no verso 16, aquilo que era a teologia do Antigo Testamento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso está, por exemplo, lá em Levítico 11, 44.
E Pedro está fazendo uma conexão. Pedro está dizendo que desde o primórdio, o propósito de Deus não era que o seu povo obedecesse aos seus mandamentos para que fosse salvo. Nunca foi sobre mérito. Sempre foi graça. Sempre foi salvação por uma obra divina. No entanto, essa salvação redunda em obediência a Deus. Ele está dizendo que há um Deus que tem um padrão diferente do padrão do mundo. Esse Deus é santo. A palavra aqui para santo é a ideia de totalmente outro, totalmente diferente do padrão do mundo. É interessante que alguns vão dizer que santidade é a ideia de ser separado. Mas aqui, irmãos, a ideia é de um corte para um padrão mais elevado. Irmãos, o que Pedro está nos exortando é para a realidade de que o cristão deve viver em obediência a Deus, se santificando. E isso não é apenas uma obra posicional realizada em Cristo Jesus, mas é uma obra real, histórica, que acontece no nosso viver cotidiano. Muitas vezes eu ouço pessoas que se apegam à doutrina, e essa doutrina bela da santificação posicional, e agora elas vivem um padrão de vida que não é condizente com as Escrituras e dizem: não, mas a santificação ela é obra exclusiva daquilo que Cristo faz em nós e por nós. E de fato é, mas ela se revela na maneira como nós vivemos de maneira prática, no nosso cotidiano. Somos chamados, irmãos, a um estilo de vida santo. Vivemos em um mundo perdido, em um mundo caído, como alguns personagens das Escrituras viveram. Disse aqui na semana passada, nós talvez vivemos aí durante algum tempo, certo período de bonança, onde a nossa fé era benquista na sociedade. E de repente as coisas começam a mudar. Mas se nós olharmos para a história do povo de Deus, ao longo da história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, quanto a história da igreja, desde o primeiro século, a realidade sempre foi de oposição à fé. E nós somos chamados, irmãos, a viver, mesmo que seja diante dessa realidade de oposição à fé, mantendo o padrão divino. Sede santos, porque eu sou santo, é o que diz a palavra de Deus. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Daniel, nós vamos contemplar um pouco dessa realidade. Um jovem que é retirado de um contexto de fé do povo de Deus, tinha toda uma cosmovisão, e ele agora é inserido num outro contexto. Esse contexto agora era a Babilônia. Ali havia outra cosmovisão. Daniel é exposto ali, por exemplo, ao ocultismo, era a religião dos babilônios. Daniel é exposto a filosofias comuns da Babilônia. E no entanto, a Bíblia diz que Daniel não se contaminou. Daniel viveu na Babilônia a sua fé, honrou o Senhor na Babilônia. E nós somos chamados, irmãos, a viver na atual Babilônia, mantendo o padrão de Deus para o nosso viver. Uma aplicação prática, simples. Me espanta perceber, irmãos, como muitos jovens, muitos adolescentes, criados, deixa eu fazer uma brincadeira, aos pés de Gamaliel, ouvindo desde a escola dominical as verdades do Evangelho e aprendendo as doutrinas, quando chegam à exposição de novas filosofias, de novas mentalidades, de repente, por causa de um ambiente acadêmico, o coração se perde. Pedro está nos exortando, irmãos, a mantermos firme a nossa fé, mesmo que seja no contexto da Babilônia. Não vos amoldeis ao padrão anterior, não tomeis aquela velha forma, mas permaneceis sóbrios, vivendo em santidade. É o que ele está nos dizendo aqui. Verso 17, caminhando um pouco, ele vai nos dizer assim: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
O que ele está dizendo é: se de fato Deus é pai de vocês, se vocês de fato têm autoridade para declarar isso, e essa autoridade não está em nós, essa autoridade está em Cristo, como diz o Evangelho de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao mesmo tempo ele vai dizer: não julguem que isso traz para vocês o privilégio de viver de qualquer forma, como que se vocês também não fossem julgados segundo as vossas obras. Pedro está nos convidando, irmãos, a reconhecer essa verdade. Pastor Hernandes, comentando esse texto, vai dizer aqui que intimidade não anula responsabilidade. O fato de caminharmos com Deus, de conhecermos a Deus, não nos dá o direito de sermos irresponsáveis na maneira como nós vivemos. Esta semana nós vimos em rede social, se você acompanha, uma grande polêmica teológica, por conta de uma série de mensagens que um desses figurões, pastores evangélicos, escolheu pregar em oposição ao tempo no qual nós vivemos. E como eu disse aqui na escola dominical, sem querer tomar aqui partido, irmãos, porque a verdade precisa ser exposta, e muitas vezes essa verdade, ela vai confrontar e ela vai incomodar o mundo caído. Mas a minha pergunta é, irmãos, será que antes de apontar o dedo para fora, nós temos feito o dever de casa, de perceber qual é a nossa própria responsabilidade enquanto igreja, de viver em santidade diante de Deus? Nos incomodamos, irmãos, com o mundo perdido que vive com aquilo que tem, vive segundo aquilo que recebeu, vive segundo aquilo que pode entregar, mas não nos incomodamos com a maneira perversa, irmãos, como muitos de nós, às vezes, vive um padrão de vida que não é segundo as Escrituras, que não é segundo a verdade. Somos exortados, irmãos, a assumirmos a nossa responsabilidade diante de Deus. Warren Wiersbe diz também algo bonito sobre esse bloco. Ele diz o seguinte: anos de obediência não compram uma hora sequer de desobediência a Deus. Anos de obediência não podem ser vistos como desculpa para um viver que não seja condizente com a fé evangélica. Exortação, irmãos, que nós recebemos através do nosso irmão, apóstolo Pedro. Ele nos exorta a nos portarmos com temor durante a nossa peregrinação. Temor aqui não é aquele medo primitivo, o medo do inferno, mas é o respeito que é devido a Deus. Vivemos numa sociedade extremamente irreverente, e essa irreverência infelizmente alcançou os templos. Essa irreverência alcançou os corações de muitos daqueles que se dizem cristãos. Precisamos, irmãos, trazer de volta esse senso da responsabilidade que temos em relação à verdade de Deus. Verso 18. Somos convidados aqui então para a última reflexão, a última lição. Somos convidados também a perceber que o peregrino deve viver na constante lembrança da obra redentora de Cristo. Mais uma vez, Pedro passa aqui pelo presente, pelo futuro, presente e passado. E agora, irmãos, a partir do verso 18, ele vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Não foi qualquer preço, não foi um custo baixo, não foi com o dinheiro de vocês, mas o custo foi muito elevado. Verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Preste atenção nesse parágrafo, já estou caminhando para o fim. Muitas vezes, irmãos, nós mantemos uma relação burocrática com Deus. Tentamos nos lembrar de nossos deveres e lembrá-lo de suas promessas, como quem cobra de seu patrão seu pagamento em um mês de bom desempenho. Mas Deus deseja mais de nós. Ele quer nossa afeição. Como um pai que deseja mais de seu filho do que gratidão e obediência. Como um pai que deseja a admiração e o amor de seu filho, Deus deseja ter comunhão conosco. E obviamente, quanto mais perto de Deus estivermos, mais iremos amá-lo e admirá-lo. É sendo convidados, irmãos, a reconhecer aquilo que Deus já fez na nossa própria história de vida. E mais do que simplesmente uma obrigação em relação aos mandamentos de Deus, mas esse entendimento de que somos convidados a caminhar no viver presente com esse Deus, que nós então somos convidados pelo apóstolo Pedro para contemplar a realidade do viver do cristão entre a cruz e a coroa. Aqui, irmãos, não é colônia de férias. Nós não somos turistas da fé. Nós não somos convidados a desfrutar simplesmente das coisas criadas, mas estamos cumprindo uma missão. Estamos em uma jornada de vida. E nessa jornada, nós não podemos ocupar a nossa mente. Nós não podemos nutrir uma mentalidade distorcida, como muitos, mundo afora, têm feito. Mas a nossa mente precisa ser renovada pela verdade do Evangelho. A mentalidade que nutrimos é a graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O proceder, irmãos, é em santidade, é em pureza. O proceder é segundo a obediência devida a Deus. Mas nunca perdendo de vista, irmãos, a beleza daquilo que Ele fez na história. É por causa daquilo que Ele fez que tudo isso é possível. Um sangue precioso foi derramado em nosso favor. Nós fomos comprados por sangue. E esse sangue não comprou apenas a nossa salvação futura. Esse sangue comprou também a nossa capacidade de viver em obediência aos mandamentos de Deus. É assim que Pedro então convida os seus irmãos, em meio à dor e ao sofrimento, em meio à realidade presente de um mundo caído, a viverem tendo os olhos fitos na graça que vem, mas honrando ao Senhor no seu procedimento e nutrindo um coração que anseia mais e mais relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite, em nome de Jesus, a viver, irmãos, essa nossa jornada entre a cruz e a coroa que nos aguarda, de maneira que Deus seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém, meu irmão.